Bom dia, investidores! Meu nome é Gabriela Spork, sou analista de investimento aqui da Toro e estamos iniciando mais um Morning Call hoje com estreia Vitor Mianelli nessa quarta-feira, então todo mundo recebendo o Vitor, tenho certeza que vocês vão ajudar a gente a ter um ótimo Morning Call. Obrigado, Gabi. Obrigado pelas dúvidas. Bom dia, investidores. Todo mundo aí já me conhece, sou o Vitor, analista aqui da Toro. E hoje um dia muito honrado de estar aqui, principalmente nesse dia cheio de notícias. Notícias de ontem a serem repercutidas no dia de hoje e notícias para sair no dia de hoje ainda, de dados a serem divulgados. E para a gente ver isso, o impacto que isso vai ter nos mercados, né? E já iniciando as internacionais, então, falando sobre a reunião do OPEP, sobre essa queda bem expressiva do petróleo ontem. Sim, ontem o petróleo foi um grande destaque, né? Uma queda muito expressiva, tanto no Brent quanto no WTI, todos os dois operando abaixo da casa aí dos $70, né? Patamar que não chegava desde 2021. Reflexo aí dessa percepção da redução, redução do crescimento também da China, e aí com a OPEP fazendo essa revisão da previsão da demanda global, puxou os ativos aí para essa realização. Não foi o suficiente para tanto a declaração da OPEP da revisão da previsão quanto de um possível corte, não foi suficiente para suportar os preços. Nós tivemos ainda as notícias, né, da possível tempestade tropical nos Estados Unidos, tempestade Francine, estão com expectativa de talvez virar ou não um grau mais elevado de risco, então aí produtores lá já anunciaram o fechamento. Então, assim, e considerando que hoje a gente tem divulgação de dados de estoque de petróleo, pessoal, hoje, normalmente a gente não vê esse dado fazendo muito preço, hoje pode ser um dado relevante para ficar de olho, tá bom? E dando sequência agora nas notícias internacionais, agora já vindo para os Estados Unidos, nós tivemos aí o debate da Câmara com o Trump ontem à noite, né? Então, ontem a Câmara ela já entrou com uma grande vantagem, pessoal, de não ser o Biden, né? Então, a gente tinha uma margem de comparação com ela bem baixa, então o mercado já esperava que ela, qualquer coisa que ela falasse minimamente, assim, condizente, ela poderia ter um desempenho melhor, mas o público acabou se surpreendendo com como ela já entrou de uma maneira mais energética, mais incisiva, inclusive chegou a comentar a respeito da capacidade cognitiva aí do Trump de continuar, né, voltar a ser presidente dos Estados Unidos e também a respeito aí de alguns problemas com a lei que ele teve. Depois do debate, a gente teve algumas redes de televisão fazendo uma pesquisa para ver quem teve o melhor desempenho e ela ganhou disparado, mais 63%, aí acharam que ela teve um desempenho melhor frente aí ao republicano. Eles tiveram alguns impasses ali referente à parte de imigração, à parte de saúde, o que já era esperado, tá? Agora faltam exatamente 8 semanas aí para a votação que vai acontecer em novembro e aí ainda não tem nada claro, não tem nada ganho, a gente precisa aí, provavelmente esse vai ser o único debate, ainda não tem nenhum outro debate aí na agenda dos dois, mas ainda não tem nada certo aí referente às eleições americanas. E agora falando de Reino Unido que hoje pela manhã divulgou o seu PIB. O PIB veio pelo segundo mês consecutivo, pessoal, na casa do 0%. Então, indicou aí uma estagnação da economia, né? O que foi uma surpresa, né? Que as expectativas estavam do PIB vir na casa do 0,2%, um leve crescimento, que era o que os investidores estavam esperando depois desse período eleitoral. Porém, isso não acabou acontecendo e aí isso fez crescer as expectativas do mercado de o próximo corte de juros lá da economia do Reino Unido vir de forma antecipada, talvez já agora em setembro, né? A grande maioria ainda pensava na faixa de juros se mantendo esse mês e um corte só lá na próxima reunião em novembro, porém com esse dado aumentaram as preocupações e aumentou também a expectativa de um corte antecipado, né? E agora, última notícia internacional, que é em relação já ao dado para sair hoje também sobre inflação. Inflação nos Estados Unidos, então é o dado da semana, tá, pessoal? Vai ser a última reunião antes do Fed, da reunião do Fed que vai acontecer na semana que vem. As chances aí, mostrando até para vocês no próximo slide, do corte ser de um corte de 25 basis points, já passam aí os 70%, fazendo até uma comparação de um mês atrás. Observem como é que estava bem dividido, né?
Inclusive, a maior parte acreditava que teríamos um corte de 50 pontos base. Falando um pouquinho do que é esperado aí desse mercado, desses dados. O mercado espera tanto que a inflação cheia quanto a inflação, quanto o núcleo da inflação, olhando para os dados mensais, se mantém aí em um número de 0,2. Olhando para o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação cheia, o mercado espera que se passe de 2,9 para 2,5. Então, qualquer dado aí diferente disso, a gente pode trazer um movimento bem expressivo aí para o mercado. Um ponto que é bom também ficar de atenção é referente aos aluguéis. No último dado, teve uma pressão bem importante aí, um aumento dos aluguéis do último mês. Isso mostrou que não foi uma coisa sazonal, que talvez não seja uma coisa sazonal. Então, é bom de ficar atentos a esse dado. E agora já iniciando a parte de Brasil, mas falando agora da nossa inflação que saiu ontem pela manhã. Isso, ontem logo na abertura do mercado, né, às 9 horas, foi divulgado o IPCA. Ele veio com uma leve deflação em relação ao último número, então o IPCA divulgou uma queda de 0,02 pontos percentuais. Ainda fazendo a inflação dos 12 últimos meses ficar dentro das bandas de inflação, então ficar dentro da meta, né? Sim. A gente teve destaque aí para dois dos 9 produtos pesquisados, né, que na relação foram os produtos de alimentação e bebidas, mais o setor de habitação, que puxaram esse dado um pouco mais para baixo, né? Também teve destaque no setor de transporte, que apresentou aí um balanceamento, né? Ele veio 0%, que foi refletindo um balanceamento entre o aumento dos combustíveis e a redução das passagens aéreas, né? Cabe ficar atento aos próximos meses, que talvez a gente tenha algum reflexo aí na inflação dessa seca que a gente está observando, né? Tanto aí em produtos de alimentação e também em energia elétrica. Pessoal, e aí por fim, notícias nacionais ainda, tivemos aí notícia da Petrobras sendo a 13ª maior pagadora de dividendos, né, ganhando da Apple e da Louis Vuitton. Então, uma notícia um pouquinho mais corporativa, tá, pessoal? Depois de ficar fora aí no ano de 2023, a Petrobras voltou a fazer parte das 20 maiores empresas pagadoras de dividendos do mundo, tá? Então, ela ganhando, como o Vitor disse, da Apple, da própria Louis Vuitton, tá? Em primeiro lugar, a gente tem com a HSBC, depois Nestlé, depois China Mobile. Falando de Brasil, a lista de países melhores países pagadores de dividendo, o Brasil ele se encontra na 15ª posição aí de uma lista de 37 países, então a gente tá ali no meio do caminho, não estamos muito ruim não, tá, galera? Pessoal, quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Lembrando o quão importante é deixar o like, tá, pessoal? Principalmente no dia da estreia aqui do Vitor, eu tenho certeza que todo mundo vai receber ele com muito carinho, então deixa um like, por favor. Valeu, Vitor, muito obrigada pela sua participação. Valeu demais, valeu, pessoal, bons negócios, bons investimentos a todos. Até mais, tchau, tchau. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.